bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Programa de número 2 de 2026. A gente está aqui em janeiro para trazer boas energias e o melhor, saúde mental e espiritual. Porque a gente vê, inclusive, os médicos que vêm aqui falando que a gente não pode se dividir, se desgrudar disto, porque somos um ser completo, físico, mental e espiritual. E hoje a gente está com a nossa maravilhosa, que eu adoro, a nossa especialista Simone Vollmuth, que vai falar daqui um pouquinho, tá aqui o tema sobre a paz espiritual e a reprogramação mental. Mas antes eu vou agradecer aos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Vollmuth, biologia dos ambientes, cura e reprogramação de lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. E aí a pessoa fica em casa, assim como eu do teu lado. As primeiras perguntas eu já fiz, porque eu conheço a Simone, né? Há um grande tempo. Paz espiritual é o que todo mundo busca. Tem muita gente buscando paz mental e, na verdade, precisa cuidar muito do espiritual. Se joga em vários caminhos, em várias atividades e não encontra nada, não preenche, fica perdida. A reprogramação pode ajudar. Simone, bem-vinda e um feliz 2026 para nós. Obrigada. Lívia, olha, a paz, essa paz espiritual que as pessoas buscam é uma coisa muito particular. E ela é interna, realmente ela é interna. Só que o que acontece? As pessoas se desligam de uma forma, nesse mundo agitado que vivemos, que isso fica para segundo plano. E só vão se lembrar de procurar uma paz espiritual ou se ficam doentes, ou se alguém da família fica doente, se está numa crise de qualquer coisa, aí querem se apegar a Deus ou a qualquer crença que tenham. Só que a paz espiritual, ela é interna, então ela tem que partir da pessoa, e ela não é uma paz numa coisa material, é o crer em algo que não existe. Em algo que não é palpável. Isso é uma fé. Isso é ter a fé, acreditar em algo que você não consegue pegar, né? Então assim, e já é comprovado cientificamente que quando a pessoa consegue entrar num estado de paz, a paz mental, a paz espiritual, a vida dessa pessoa se transforma. Porque a paz, ela tem que vir de dentro para ela refletir para o exterior, para refletir na família, para refletir no trabalho, na vida da pessoa. E o que a reprogramação pode fazer por essa pessoa? E quem nunca ouviu falar sobre reprogramação mental, vamos começar pelo que é? Uhum. Então assim, a gente pode visualizar o cérebro da gente como um computador, que literalmente ele pode ser reprogramado. Isso temos vários estudos científicos já que nos provam que a reprogramação ela pode ser feita. Eu gosto de usar o exemplo, é como um celular ou um computador. Enquanto você tiver ele cheio e com lixos dentro, você não consegue instalar um aplicativo novo, você não consegue fazer nada novo. Então assim, o que é o grande segredo da coisa? É desinstalar lixos que a gente tem, que seriam as crenças que são
implantadas já no nosso cérebro desde criança até os 7 anos. A gente faz toda uma moldagem de crenças para uma vida inteira. Por quê? Porque o indivíduo até os 7 anos ele funciona no modo do subconsciente. Então, assim, a mente, ela é uma coisa, assim, extraordinária quando você começa a estudar de como ela funciona. Assim, primeiro eu preciso tirar do meu subconsciente crenças que me bloqueiam, para depois eu conseguir colocar, entre aspas, um programa novo ali dentro, para fazer aquela pessoa agir, se mover, fazer as coisas no melhor potencial. E isso é programável, sim. E os fundamentos dessa reprogramação? Como que começa? Se eu quero fazer uma reprogramação, eu sento e tu me reprograma? Não. Perguntas mesmo que você deve estar se fazendo agora. Tá, mas como ela faz isso? Como é o trabalho? É uma psicóloga? Não, não é uma psicóloga. Eu tô fazendo toda a parte de estudo em reprogramação mental com os melhores mestres dessa área. Então, são pessoas que foram treinadas com pessoas internacionais, né? A gente tem grandes profissionais, por exemplo, Deepak Chopra, que é da Califórnia, a Louise Hay, que já faleceu, mas que deixou legados de como nós conseguimos trabalhar a mente fazendo a reprogramação, principalmente com frases que sugestionam o cérebro, coisas positivas, o pensamento positivo, que todo mundo fala, ter pensamento positivo. Pensamento positivo é literalmente isso, é você passar repetindo aquilo no teu cérebro toda vez que você lembra, porque nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia no nosso cérebro. Isso é uma quantidade. E quem não se reprograma com frases diferentes, você está sempre repetindo o do dia anterior e do dia anterior e do dia anterior. Então, por isso que é tão importante essa parte de reprogramação. Voltamos já para falar sobre isso, porque ela começou numa parte que a gente não pode parar. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. E a gente estava comentando que passa muito rápido esses 7 minutos e meio aqui que a gente vem conversar contigo na nossa sala, aqui no programa Saúde. O Bertoque fica lá, eu e a Simone, a gente pensando em tudo que a gente vai ouvindo e trocando
em ideias aqui. A gente tem livros que tu trouxe aqui e assuntos que a gente não pode deixar de abordar na questão, no quesito reprogramação mental. Então tu começou a falar como isso funciona, como isso vai entrar na nossa vida. Porque às vezes a pessoa tem um psicólogo e tem um psiquiatra que precisa, mas está faltando aquele empurrão da reprogramação mental. É isso, Simone? É que assim, o psicólogo, o psiquiatra precisa, porque tem muitas coisas para ajustar, as pessoas precisam conversar, precisam falar. A reprogramação é uma coisa mais rápida. Por quê? Para fazer a programação, eu posso fazer ela com a pessoa presencialmente ou fazer online. Ela funciona da mesma forma, tanto que eu atendo pessoas fora de Passo Fundo dessa forma também. Então, assim, inicialmente a gente coloca a pessoa num estado não, como é que eu vou usar o termo? Porque o que eu vejo é necessidade hoje, nessas mentes que não param, o teu perfil. Porque, como vocês viram, a gente fez programas, inclusive na casa da Simone, ela é muito de chegar a fazer, ter um plano de ação e executar. E a reprogramação faz isso. Já pensa no plano e começa a executar. Isso, porque assim, ó, ele é chegar no ponto, no cérebro da pessoa, retirar, desprogramar uma crença ou algum trauma ou alguma coisa e colocar uma informação nova. Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendi que ela reprovou 3 vezes na carteira de motorista. Meu Deus. Ela fez a sessão comigo, a gente desbloqueou aquele medo que ela estava de fazer a prova novamente, e ela foi e passou. Então, assim, é muito eficaz, é muito eficiente o que a gente consegue fazer com reprogramação da pessoa, né? Então, o início começa com a pessoa que tu tira da fase alerta, assim, de como a gente está dia a dia nessa... Sim, tem que sair dessa onda, porque assim, o nosso cérebro, ele tem ondas, as ondas cerebrais que elas são medidas pelos exames que você consegue fazer. As ondas cerebrais, elas são mensuráveis. Uhum. Então, assim, para conseguir fazer uma reprogramação, o cérebro tem que entrar no estado de ondas teta, que é uma ciclagem menor de ondas. Então, ali você consegue dar comandos e desprogramar comandos também. Então, assim, é uma coisa que é feita, que já é feita há muito tempo e que funciona muito bem. Você falou sobre os livros. Eu gostaria de falar da Elaine Ourives, que é uma pessoa com quem eu estudo atualmente reprogramação mental. E tenho vários cursos já feitos com ela, é uma pessoa assim que eu sigo muito. E ela nos coloca que tudo é visual. A nossa mente é uma mente visual. Porque se você disser assim, não pense numa maçã verde, o teu cérebro logo faz a maçã verde. Mas tu falou, já enxerguei, é um então, comando. assim, é um comando. O nosso cérebro, ele é visual. Então, assim, ó, tudo o que a gente conseguir associar o visual com uma emoção, você materializa muito mais rápido. Então, isso é uma outra dica que eu deixo aqui. Então, assim, nós temos que no nosso dia a dia ir treinando o nosso cérebro. Ir treinando, porque tem que partir de nós isso. Porque como eu vivo a minha vida é como eu tenho a minha vida. Se eu passar o dia inteiro falando, reclamando, falando mal de uma pessoa,
isso volta para mim, porque nós temos um campo eletromagnético, elétrico, e eu magnetizo de volta. Então, se eu passo o dia inteiro fazendo isso, mandando essa informação para fora, é o que vai voltar para mim. Então, nós temos que começar a policiar os pensamentos que temos. Isso já é uma dica assim de um início para quem agora no momento ainda não consegue começar a parte de reprogramação. Vamos cuidar o que a gente pensa no dia a dia, porque se repetimos os pensamentos do dia anterior, eu estou fazendo o meu futuro com o pensamento que eu tenho hoje. Agora, se eu repito o que eu tenho ontem e ontem e semana passada, eu estou criando a mesma realidade para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Essa coisa, esse ponto negativo que a gente tem está incrustado. Tá. E aí a gente precisa sacar fora. Sacar fora, e isso a gente faz com a reprogramação. E aí a gente chega nessa paz espiritual que nós falamos também, que é o que a pessoa precisa. Como que ela vai estar centrada nela mesma se ela passa 24 horas pensando só em coisa ruim, só no negativo, né? Então, não assim, acreditando em potenciais que tem e nem enxerga, por acreditar só no negativo. E esses encaminhamentos, a gente já ouviu relatos de trabalhos da Simone, é muito importante para você que está querendo recomeçar esse ano, que é importante recomeçar, com pé direito e foco na positividade. Já voltamos. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos para o terceiro bloco aqui do programa Saúde com a Simone Volmuth. Já segue ela aqui, Simone Volmuth, porque ela vai te ajudar a reprogramar não só somente a sua vida. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, biologia dos ambientes, cura e reprogramação de lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Simone, e a gente aqui fica aqui no intervalo, ó, querendo saber muita coisa, porque reprogramação mental eu acho que a gente precisa em várias vezes na vida, fases. Sim, é que é um assunto muito amplo, é muito amplo. Então, assim, existe a reprogramação mental da pessoa, existe a reprogramação da casa, como nós já falamos, né? Que é super importante. Sim, então assim, nós ajustamos tudo. Então assim, o meu trabalho é basicamente isso, é começar a ajustar desde o interior da pessoa,
até o lugar onde ela mora, que vai refletir também no lugar onde ela trabalha. Então, assim, é todo um contexto que precisa ser analisado, visto, para conseguir colocar tudo de volta nos trilhos. Porque com a vida agitada, hoje em dia que está todo mundo esquecendo da sua essência. As pessoas estão vivendo no piloto automático. Então, assim, vamos resgatar isso, se conectar mais com a natureza, porque cada vez mais estão falando, mais as pessoas assim estão querendo fugir de centros muito grandes, está fazendo mal para muito, principalmente para pessoas que têm essa parte espiritual mais aflorada que outras, porque tem pessoas que despertam antes e tem pessoas que levam um tempo a mais para despertar e que às vezes só vão realmente parar e despertar quando a vida colocar uma doença na vida dessas pessoas, e infelizmente é assim, que as pessoas não param antes eu digo de sentir essa dor ou de ter uma perda. Isso. Não, precisa levar um choque muito grande para se dar conta que tem que parar, que tem que olhar para si, pensar em si. A vida não é só números. E assim, a Simone não sabe, mas ela já me reprograma. Porque toda vez que a gente se encontra, e até inclusive na última vez na tua casa, que tu passou a orientação sobre os hertz, a televisão, de ter aquela música e aquela imagem passando em casa, eu estou fazendo. Olha que maravilha. Então, até na hora que eu estou fazendo uma faxina, tem gente que pensa assim, mas a Lívia faz faxina. Sim, eu não tenho tempo, mas eu gosto de cuidar da minha casa, quando eu consigo ficar em casa. Então, eu já estou começando a entrar nessa questão, porque a gente precisa. E esse é todo um cuidado que precisamos ter conosco. Não vai ser uma pessoa externa que vai fazer o trabalho. O trabalho é interno, é de dentro para fora. A pessoa tem que querer, senão não adianta de nada, tem que buscar. Então, assim, tem pessoas que se apegam mais numa religião, tem pessoas que vão para uma leitura, tem pessoas que vão para a natureza, colocar um pé na grama, qualquer coisa, ir numa praça, um final de tarde, vamos descarregar as energias indo para a praça, tira teu sapato, coloca o pé na grama. Uma coisa que as pessoas eu fiz isso essa semana. Não fazem, mais um banho mais gelado também já faz um estímulo, manda uma informação diferente para o cérebro. Por quê? Porque ele está te tirando da mesmice. É aquela rotina, a rotina que as pessoas reclamam da vida, a pior rotina é esses danos que a gente está causando e não enxerga. Isso. Então, e assim, o que a gente não pode deixar de falar hoje, garota? Tu tem imagens aí. Tá. Então, o que eu trouxe hoje são algumas obras ainda que eu tenho, que eu fiz, do Espírito Santo. Tem um quadro ainda, esse maior aqui, que tá à venda. Então, que também já é uma coisa assim, ó, toda e qualquer imagem que você coloca dentro da sua casa e que te remete a uma paz, já está ajudando. Então, é um quadro de Santa Ceia, tem uma pessoa que tem um altar dentro de casa, uma imagem, qualquer coisa. Nossa, que pode já trazer esse bem-estar. Eu trouxe essas imagens de coisas simples, que no dia a dia a gente pode fazer qualquer alteração dentro de casa e trazer esse bem-estar, aquela organização que nós falamos desde o primeiro programa. Será que as pessoas conseguiram, antes do final do ano, fazer uma organização de gaveta, de faxina, qualquer coisa? Não conseguiu?
Começa, não quer dizer que porque terminou o ano eu não fiz. Folhinha só. Vamos iniciar o ano, então eu quero começar o meu ano fazendo uma faxina. Essa foto do armário ali, Bertoque, que tem aqui, ó, tu fez na tua casa eu também. Eu tenho na minha casa e feito fez assim. com, aonde tem as flores ali na tua casa, tu colocou a folha de ouro, né? Sim. Então, é uma pintura dentro, é uma obra dentro do de um que a móvel. gente usa Isso, na casa da gente. Na casa da então gente. Não é uma energia parada, é algo que transmuta ali mesmo. É algo. Por quê? Porque tu tá mandando uma informação boa pro cérebro. O ambiente conta muito. É o que eu estou mandando de informação pro meu cérebro. Então, assim, ó, qualquer coisa que estimule o cérebro a trabalhar, a sair de uma mesmice, é o que vai fazer toda a diferença. Para a gente não deixar de fora nada hoje. O que a reprogramação vai fazer pela minha vida com a Simone? Ela vai tentar te colocar no eixo de novo, te reprogramar para você parar de acreditar em algo que foi implantado no teu subconsciente, porque 95% é inconsciente. A gente usa o inconsciente ou subconsciente dependendo da linha de estudo, mas é a mesma coisa. Nós só temos 5% da mente consciente. Só que o que comanda a nossa vida é o inconsciente. Meu Deus. Então, nós conseguimos reprogramar justamente para a pessoa começar a ter outra vida, que é o que todo mundo quer. As pessoas querem sair do automático, as pessoas querem ter uma vida melhor e uma vida com saúde. E como é que tu vai ter uma vida com saúde se tu não começa pela mente? É hora de reprogramar. Começou o ano, se é pela folhinha, agora, ó, @SimoneVollmuth_. Escreve para ela responde. Ela vai começar a fazer mais materiais para vocês chegarem mais pertinho dela. Mas ela já trabalha há muitos anos nesta área e tem esses mestres internacionais. Simone, muito obrigada. Programa número 2 e daqui um pouquinho a gente está junto de novo, não é? Tá bem, obrigada. Até o próximo. Até o próximo.